outros tópicos que impactam o São Paulo, bora falar do Yang, porque o Wagner Ribeiro, polêmico Wagner Ribeiro, deu uma declaração ao GE, onde ele indicou que o Yang está de saída do São Paulo Futebol Clube. Ele falou que o Yang está há mais de 11 anos no São Paulo e não valorizam ele, e falou que está trabalhando para que ele assine um pré-contrato com um clube do exterior no meio do ano, ele que tem contrato até o fim do ano apenas, e ele falou também que ficou bastante revoltado aí com a vinda do Carlos Coronel, né? Vou colocar também as aspas na tela, né, para vocês poderem ler, mas ele falou que achou uma grande injustiça a condução do caso do Yang e tudo mais. Ele é um goleiro que hoje voltou a ser terceiro goleiro do São Paulo, com a vinda do Carlos Coronel, e aí então é um goleiro que está de saída do São Paulo, não vai renovar. A ideia inicial era que ele renovasse o vínculo para ser emprestado, ele não vai renovar então e deve deixar aí o clube nos próximos meses, né? Pode até ser que eles antecipem a saída do Yang para manter percentual. Thiago, Wagner Ribeiro é um personagem que é muito caricato no meio empresarial do futebol. A gente lembra que ele fez críticas também ao técnico Zubeldia na época do Moreira e tudo mais, e ao empresário do Yang. Sobre a condução desse caso, a posição de goleiro é assim, muito ingrata, né? Muito injusto você conseguir formar um bom goleiro quando ele tem uma falha como foi o Yang. Ainda acho que assim, no jogo contra o Sport, de fato, ele falhou, né? Não tem como classificar de outra forma, mas ele conseguiu também, cara, ter uma recuperação durante o jogo, né? Então ele teve ali um outro passe que, pô, ele errasse 2 ali consecutivos, ele enterrava tudo, né? Ele teve coragem de dar mais um passe. Aí contra o Santos, que foi o outro jogo dele lá na Vila, acho que a gente empata ou perde esse jogo. Para mim, ele não foi mal, fez boas defesas. E o jogo contra o Flu também, Thiago, assim, cara, é um 6-0, tudo bem. Cara, fica marcado 6-0 e tudo mais, mas acho que seria 6 com ou sem o Yang. Ele até fez 2 boas defesas ali. Cara, um chute do Serna e o outro não vou lembrar, porque eu quis apagar da memória os lances dessa partida, né? Graças a Deus. Mas um jogo que não dá nem pra, assim, cara, culpar muito ele, mas ele fica marcado, né? E acho que se o Wagner Ribeiro tá incomodado, tem que tirar ele do clube mesmo, né? Então, vai dessa forma. E só um ponto que eu sempre fico pensativo em relação a isso é a forma que você investe na formação do jogador, você investe desde que ele tem 10, 11 anos, para no fim ele sair de graça. Acho que é a única conta negativa dessa história, Tiagão. Cara, eu concordo com você, e pegando esse último gancho antes da gente falar do Wagner Ribeiro, que é um personagem, né, à parte, eu tenho um pouco de receio, principalmente quando falo de goleiro, porque aí a gente lembra do PR, né? O São Paulo preteriu ele em alguns momentos, ele teve algumas oportunidades também, não chegou a convencer, mas quando ele sai do São Paulo, ele se torna um bom goleiro, que joga fora, depois vem e faz aquela campanha no Botafogo, né? Cara, de fato, o Yang ele ficou marcado por 2 episódios negativos. O primeiro, a falha contra o Sport, ele até se recupera, né, durante a partida, mas, como você falou, se ele erra aquele segundo passe, aí realmente não tinha o que fazer. E contra o Santos, eu não me engano, posso estar enganado, mas ele foi o melhor em campo naquele jogo. Então, assim, é uma gangorra muito injusta, né? E aí vem um 6-0, fatídico 6-0 também. O São Paulo foi atropelado lá no Maracanã. Cara, o São Paulo já fez a sua opção, trazendo o Coronel, que ainda também não convenceu, não vem a jogo com mais minutagens. É bom a gente ver um pouco mais desse goleiro. Eu, sinceramente, eu tentaria manter o Yang ainda, pelo menos tem contrato até o final do ano, né? Eu acho que valeria a gente tentar mais um pouquinho, tá? Porque é como você bem disse, o cara formado na base do São Paulo, 11 anos no clube, o tanto de dinheiro que foi investido nesse atleta. E aí o São Paulo precisa ter um retorno. De repente, se for vender agora para antecipar, para ficar com algum percentual, com certeza vai pegar muito pouco ainda, até porque ele não tem essa visibilidade no mercado, né, Gabriel? Então eu acho que valeria o São Paulo tentar trabalhar um pouquinho mais, porque é um ativo do clube, cara. É um ativo do clube que tá aí. Não é um goleiro horrível, como já ouvi parte da torcida falar. Eu acho que a gente já teve terceiros goleiros muito piores que Yang, e também não vingaram. Mas eu acho que vale a pena, porque ele é um goleiro alto, é um goleiro jovem, é um goleiro que aparentemente tem boa explosão. São valências difíceis de serem encontradas hoje, assim, com mais pronto como o Yang tá, né? E falando do Wagner, ele já foi empresário de Kaká, Robinho, essa galera toda, então ele ainda tem essa força no bastidor, né? Então tudo que ele fala reverbera muito.
Eu acho que às vezes ele atrapalha mais os atletas dele do que propriamente ajuda, né? Nesse caso aí, ele poderia tentar ajudar o Yang a não ter essa. Não vou falar que ele é mimado por querer sair, porque todo mundo merece oportunidade. Mas eu acho que, pô, um jogador jogando no São Paulo poderia ter um pouquinho mais de resiliência. Então, a questão do Wagner Ribeiro é sempre um capítulo à parte, Matheus, mas a questão do Yang, eu fico com um pensamento que acho que o chat pode concordar ou não. Deixe seu comentário e também o seu like na live, que ajuda o nosso engajamento aqui também. Que é o seguinte: acho que a gente perdeu uma cultura meio óbvia do esporte, que é jovem da base, quando tá sem espaço, você empresta. O Yang, ele ficou desde 2021 no São Paulo como terceiro ou quarto goleiro. Ele não foi emprestado em nenhum momento. Cara, não foi cogitado emprestar o Yang. Ele era o terceiro goleiro por 2, 3 temporadas, estourou a idade da base. Aí ele ficou 4 anos parado, sem jogar. Aí ele volta, e cara, no primeiro toque na bola dele, que foi o jogo contra o Sport, ele acaba entregando. Então é muito ruim também você ter essa análise. E aí eu vejo o caso do Patrick Lanza, por exemplo. Ele vai voltar e vai jogar bem no São Paulo? Não sei, mas o fato é que ele no Juventude, ele fez um jogo bom contra o Grêmio agora, fez um golaço, volta a confiança, ele aparece mais, você projeta mais, coloca na vitrine. Cara, quem sabe ele não volte daqui a um ano pro clube mais maduro, pronto para jogar. Acho que o Yang, assim, de não ter sido emprestado antes. E aí acho que o São Paulo não pode perder a chance, por exemplo, de fazer isso com o Felipe Negrutti também, que renovou até 2030. Tenta emprestar o moleque para jogar essa temporada aí, tenta jogar ali por mais tempo. Caras que você pode tentar emprestar. Eu não sei como pega no gol o Yang, você sabe, Matheus? É muito difícil, cara. A gente viu 3 jogos dele. A gente pode ter uma noção, mas não era assim. Um jogo ele foi bombardeado, que foi o jogo contra o Fluminense, né, que é até difícil tirar qualquer análise. E o outro foi o jogo que ele falhou, e aí o do Santos, para mim, é o que ele foi melhor. Mas é pouco tempo também, é pouca amostragem. E aí tem também, né, em cima disso, para você comentar esses dois tópicos, a chegada do cara, assim, do Carlos Coronel, que é um goleiro que quer Copa Paraguaia, é um cara que vai precisar ter tempo de jogo, então todo esse curto espaço para o Yang, ele caiu também para essa temporada. Então eu entendo esse movimento. Acho uma pena que ele saia em definitivo. Era para ter sido emprestado antes. Acho que agora já foi também, Matheus. É isso. Inclusive, se você pega essas aspas aí de Wagner Ribeiro, fica muito semelhante à anterior, né? Ela fica muito semelhante a o professor Girafales elogiando o seu Madruga no Festival da Boa Vizinhança, né? Porque ele cita, ele foi mal, mas tudo bem. Leia as aspas, Matheus, para cá. É essa mesmo, né? Fica parecendo. Mas, assim, é muito difícil essa questão, porque a gente tem que encarar pelo lado de Yang e pelo lado de São Paulo. Pelo lado de São Paulo, quando foi que a gente viu brilhar um atleta vindo da base? Thiago citou muito bem aí o Lucas Perry, foi emprestado para o Timbu, brilhou no Náutico e a gente acabou perdendo para o Botafogo, a gente acabou cedendo praticamente de graça para o Botafogo, e seria um goleiro que teria tudo para pelo menos devolver a formação que a gente deu a ele na base. Mas antes dele teve mais algum, a gente não consegue se recordar na memória. Se a gente for pegar o último goleiro que teve a sorte de persistir, foi o próprio Rogério Ceni. E falo sorte porque o Rogério Ceni não era segundo, era terceiro. Só que Alexandre, o goleiro reserva, morreu. Então ele deu sorte até nisso para poder subir, para poder se desenvolver. Deu outra sorte que Zete o tratava como um pai, o filho, quer dizer. Ele foi para o Santos em 96 e deixou a vaga para o Rogério Ceni tentar a sorte, e ele foi muito criticado no início. Então, assim, um goleiro, ele é muito diferente de um jogador de linha, porque a maturação dele é totalmente diferente. Olha o que a gente está vendo aí, o goleiro Fábio, está com seus 43, 44 anos, continua pegando muito. O goleiro Yang tem 23. É óbvio que a gente gostaria de vê-lo no São Paulo. Como o Gabi disse, a gente não teve nenhuma oportunidade. A gente viu ele tomando 6 gols, né, do Fluminense naquele jogo fatídico que praticamente mudou a história recente do São Paulo. A gente viu ele falhando contra o Sport, mas em mais, a gente não teve essa oportunidade. O empréstimo cairia bem, agora a gente vai perder um ativo por valor diminuto ou sem valor. Então, assim, é muito complicada essa situação de Yang. Eu acho que essa chegada, agora passando para o segundo tópico, de Carlos Coronel é preponderante para a saída dele, porque, óbvio, uma pessoa que tem um jogador, um atleta que tem 11 anos de São Paulo, entende que entrega todos os dias, está lá trabalhando, vai no CT, deve ser um dos primeiros a chegar, sua todos os dias e não tem oportunidade de entrar em campo, porque o Lucas Perry, ao menos, jogou a Libertadores da América
nos jogos iniciais ali, né? E o Yang, a gente não teve oportunidade nenhuma. Então, a cabeça do jogador deve pesar bastante. O empresário deve também mexer com a cabeça dele, e a gente sabe, né, que o Hernan Crespo tem um carinho especial por empresários. Ele fala que empresário não é protagonista, não tem que falar de igual para igual na escalação. Então, eu acredito que o clima deve estar realmente pesado, e é muito forte para ele ver que um goleiro que está pretendendo Copa do Mundo chega ao São Paulo, porque ele sabe que na oportunidade que tiver, por exemplo, se o São Paulo já tivesse classificado agora no final do Paulista, a chance seria dada a Coronel e não a Yang. Então, assim, é uma faca de dois gumes, a gente tem que procurar entender também o lado do jogador, mas é uma pena que a gente não tenha visto ele persistir no São Paulo Futebol Clube. Eu acho que o rapidinho, Gabriel, eu acho que o Gabriel foi cirúrgico, né? O São Paulo perdeu o timing para poder emprestar esse atleta. A gente sabe que o goleiro, em média, a maturação dele é ali por seus 25, 27 anos, a gente considera um goleiro pronto já para assumir, né? Então, de fato, eu acho que o São Paulo perdeu esse timezinho aí. Exatamente, tem esse mesmo pensamento, como já foi com outros atletas também, né?